e todas. Oi, Geisa, tudo bom? Tudo jóia! Seja bem-vinda! Feliz, Obrigada. feliz em estar aqui dividindo esse momento fantástico contigo e vendo que já tem um monte de gente aí que já acionou também. Que coisa boa! E fico mais feliz ainda pela oportunidade, pelo convite feito para a gente viver esse momento único, um momento realmente que é inesquecível para mim. E fazer parte deste momento contigo é singular e plural ao mesmo tempo, porque quem ama Freire não tem como não também te amar, porque você é a memória viva deste fantástico educador que o mundo conhece e que nós passamos a valorizar faz tão pouco tempo. E aí, Tereza, você dispensa qualquer tipo de apresentação. Você é realmente aquela pessoa que a gente não precisa falar de currículo. A gente só precisa mesmo te ouvir. E a questão de te ouvir passa exatamente pelas questões que foram pontos, né, levantados para a gente falar neste momento, nesta tarde, que a gente dá o boa tarde a todos e todas. Eu vou deixar que você dê logo boa tarde para a gente aproveitar essa uma hora que nós temos. E boa tarde a todos e todas. Eu quero inicialmente agradecer o convite. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui com Geisa, porque trabalhar com Geisa é sinônimo de crescimento, é sinônimo de humanização. E saudar a todos, agradecer o apoio de todos, alunos, ex-alunos, colegas, todas as pessoas que estão aqui, e dizer que é um momento para mim de muita emoção, porque falar do professor Paulo Freire é falar da possibilidade de sonhos que não morrem, falar da possibilidade de mudança, de transformação, de um mundo injusto, de um mundo de exploração para um mundo mais humanizado. Então, eu estou muito emocionada, além da questão, evidentemente, pessoal, de que Freire, professor Paulo Freire, professor Paulo, é Recife. E Recife é uma grande referência na minha vida. Sem falar da grande paixão, né, Tereza? É. Eu posso começar então, Geisa? Eu vou pegar aqueles pontos que você me passou e a gente vai falar. Eu gostaria que você iniciasse realmente conversando com a gente nesse diálogo sobre o contexto de surgimento das ideias de Paulo Freire, que foi o primeiro ponto que realmente você trouxe para a gente dialogar. Certo. Veja bem, é impossível conversar sobre Paulo Freire e sobre todos os educadores que partem da realidade para transformar essa mesma realidade sem situar historicamente, até porque é muito importante a gente quebrar a ideia das figuras, né, sem as quais nada aconteceria, porque a história do Brasil ela está muito assim organizada oficialmente como se fosse resultado da atuação de pessoas especiais. O coletivo é como se não tivesse participado, a realidade é como se não tivesse influenciado, é como se a ideia de alguém genial tivesse funcionado e resolvido assim. Isso é a coisa menos freiriana que existe no mundo, né? Exato. Porque o professor Paulo Freire, além de trabalhar sempre no coletivo e com o coletivo, ele também foi resultado de uma época. Ele nasceu em 1921, então a década de 20 foi uma década para o Brasil importantíssima, porque estava começando a se firmar de uma forma cada vez mais assim rápida a questão da industrialização. Nós estávamos saindo definitivamente daquele período em que o rural era o agrário, era quem era o responsável pelo desenvolvimento do país, não é? Nós estávamos, então, em 29, em 30, a gente teve a chamada Revolução de 30, que foi, vamos dizer assim, um momento, um marco
de que o Brasil passava a ter, na industrialização, a sua referência econômica social. Nós tivemos a Semana de Arte Moderna, nós tivemos a criação do Partido Comunista, nós tivemos a saída cada vez maior das mulheres que deixavam aquele seu espaço particular para um espaço público, principalmente e particularmente as mais pobres que precisavam ir para as fábricas. Então, é um período em que se começou a pensar o que é mesmo ser brasileiro, o que é isso. Paulo Freire nasce em 1921 no Recife, quando ele era de uma família pobre, o pai era militar, pobre, da polícia, a mãe era um pouco melhorzinha a situação da família da mãe, mas eles começam a ficar muito pobres e se mudaram do Recife, foram para Jaboatão, que é uma cidade pertinho de lá do Recife. E lá em Jaboatão, ele começou a ter contato com crianças que eram exatamente filhos de trabalhadores rurais e trabalhadores de fábrica, não é? Então, ele ficou lá sem poder estudar, chegou a esse ponto, não é? E a mãe, então, viajava para o Recife, atrás de um lugar para conseguir uma bolsa para ele. Nessa época, durante esse período, então, ele conseguiu a bolsa, o diretor da escola, Oswaldo Cruz, acho que é Oswaldo Cruz, disse que, bom, eu consigo a bolsa desde que ele me garanta que vai estudar mesmo, e ele era muito focado, muito assim, prestava muita atenção às coisas. Eu estou dizendo isso porque tudo que aconteceu na vida do professor Paulo vai influenciar como é que se diz, em como ele vai estruturar o seu projeto pedagógico, né? Então, ele estudou lá, ele terminou sendo professor, fez direito, mas deixou quase que imediatamente, casou com Elza, que era uma professora alfabetizadora de crianças, e ela trouxe Paulo Freire para a educação. E, a partir daí, ele foi trabalhar no SESI, lá ele definitivamente se integrou com os operários, e ele notava, assim, tanto em Jaboatão como lá, uma questão que foi muito importante na vida dele, que foi a questão da fala, da sintaxe popular. Ele tinha muita preocupação, as palavras tinham significados diferentes, as pessoas tinham expressões diferentes, e ele disse, eu não entendia, mas aquela coisa ficou como uma marca que fica, né, na infância, que a gente depois lembra, não sabe detalhes, tem aquela sensação, né? Então, ele teve aquela sensação em relação a isso. Quando ele volta para o Recife, quando ele casa e volta para o Recife, ele já tinha na cabeça alguns elementos de o que é que em que ele queria contribuir em relação a uma situação em que, em alguns lugares de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Nordeste em geral, e mesmo do Brasil, a questão da analfabetização chegava a 70% a 80% de pessoas que não tinham a oportunidade de aproveitar esse instrumental, que é um instrumental social, a escrita a escrita, né, e uma fala, assim, um estudo, e que estavam, portanto, marginalizados fora dos seus direitos. Então, quando ele começa a estruturar já depois de anos, ele começa a estruturar o que se chamou de método, que ele não gostava muito, você até me lembra para eu explicar porque que ele não gostava muito. Isso, depois, vou anotar aqui. Viu? E, assim, ele se deparou com um processo que estava sendo construído socialmente, e vamos assim, para simplificar, 2 projetos sociais. Um que, em geral, a gente pode dizer o nacionalismo. Era uma luta de muitos países, os países colonizados, para que se transformassem realmente em uma nação, como se chamava, né? Como se diz ainda. Então, um projeto que era o nacionalismo, que partia da ideia de que todos os povos têm direito à autodeterminação. Ou seja, o que era isso? Você, com seu potencial, com
com sua cultura, com sua riqueza, com cada uma dessas coisas, você constrói o seu próprio processo histórico. Você como povo, você como nação, você como classe social, se quiser derrubar, derruba, se não quiser derrubar, então cada um com sua vivência, não é, criando assim um processo cultural, criando, enfim. E um outro projeto que existia, que a gente pode chamar de projeto internacionalista, que era exatamente o capitalismo já tinha passado a crise de 29, já estava terminando de estruturar aquilo que depois Rui Mauro Marini, que Vânia Bambirra e outros chamaram de capitalismo dependente. Então, era o quê? Era que os países, aqueles que ainda não tinham chegado a um desenvolvimento total do capitalismo, mas já eram partes do capitalismo, eles se adaptariam, eles se desenvolveriam a partir da força, do poder, da necessidade daqueles mais avançados, mais poderosos nesse sentido. E a gente sabe que foi isso que aconteceu, que a segunda proposta foi a que venceu em 64, não é? E então Paulo Freire ele se situava nisso. 70% a 80% de pessoas adultas analfabetizadas, eu estou usando o termo analfabetizadas, é porque eles não eram analfabetos, eles eram João, Maria, José, eles eram pessoas, eles eram trabalhadores, e assim, que foram alfabetizados. As pessoas, inclusive, diziam assim, o Brasil está mal porque tem um bocado de analfabeto, aí é o contrário, né? Eles estão mal porque estão no Brasil, porque em outros países, inclusive daqui de perto, menores, eles não seriam, muito provavelmente. Então, assim, então ele faz a opção dele, como pedagogo já, né, contribuir nesse projeto nacionalista. Ô, Tereza, eu penso que aí você já está exatamente na década de 50, início da década de 50, né? Ele já estava com 20 e poucos anos, já estava... Que aí já começa a formar mesmo a ideia dele, essa coisa do pensamento. É por aí ele mesmo? já começa a formar essa ideia, porque ele foi vendo, estudando, observando, pesquisando, professor pesquisador, né? Aquele que presta atenção, ele estava prestando atenção exatamente nas características dessas pessoas. Então, pessoas que tinham medo, que tinham vergonha, pessoas importantíssimas, porque sem elas o mundo não existia, o mundo não existe sem um pedreiro, o mundo não existe sem um operário de fábrica. Tudo que nós temos, se a gente olhar aqui em redor, aqui onde eu estou, por exemplo, tudo que tem aqui foi construído pelo trabalhador, pelas trabalhadoras, e então, assim, e pessoas que são exploradas no sentido de que não recebem o valor que eles depositam, o valor do trabalho totalmente, e ele começou, então, a analisar isso, e começou a ver quais seriam as técnicas que ele usaria para que essas pessoas pudessem primeiro perder essa vergonha da fala. Ele dava muita importância à fala. Por quê? Porque a fala é a ideia, é uma ideia. Eu posso não falar por três coisas, ou porque, como é que se diz, alguém me oprime e eu não falo, ou porque eu não tenho nada para dizer sobre aquilo, ou eu me omito, ou a não ser algum outro problema fisiológico, assim, né? Orgânico, mas assim, é isso. E então ele sabia que era impossível que essas pessoas se vissem como pessoas importantes, se vissem como pessoas iguais, se não houvesse um trabalho com elas em relação a isso. Então, reconhecer a igualdade dessas pessoas, principalmente, não era naquele sentido econômico, tal, mas no sentido, nós estamos sempre num recorte de ensino-aprendizagem, de pedagogia, né? Nós estamos discutindo aqui. Então, reconhecer que essas pessoas são iguais, reconhecer que essas pessoas elas são capazes, reconhecer que essas pessoas estão injustiçadas, estão excluídas, elas não nasceram excluídas, elas foram excluídas de alguma forma,
não é? Mas elas mesmas se culpavam, quer dizer, a questão assim de colocar a ideologia, você não pode, você não é, você não consegue, isso sempre que há uma tendência muito a botar a culpa na vítima, né? Sim. Então é você que não quis estudar, você que não foi lá. Claro que tem gente que não quer estudar, óbvio, mas a gente não está se referindo a isso. Então ele partia da consciência de que todos eram iguais, portanto eu podia dialogar com todos. Eu dialogo no momento que eu reconheço que você é igual a mim. Se eu não considero você igual a mim, eu não tenho por que conversar com você, ouvir suas ideias, eu não tenho por que desenvolver as minhas, apresentar as minhas para você. E aí a gente vê também, assim, a primeira grande influência que ele sofreu, Freire, sim, que é essa questão de reconhecer o outro, que é uma coisa muito hegeliana. Uhum. Hegel dizia isso, né? Eu existo pelo reconhecimento do outro. O outro me reconhece. É como se eu dissesse assim: você tem direito ao espaço que você está, ou seja, você tem direito a estar entre nós no mundo. É Então, aquela quando questão, eu eu vejo. sou à medida que o outro é, né? Eu estava lendo um pouco para esse momento e eu encontrei Emmanuel Monnier, que é do personalismo, né? E ele Ah, teve. influenciou também bastante. É o seguinte: Paulo Freire era cristão, sempre foi cristão, morreu cristão, sempre foi. Né? Uhum. Mas ele tinha uma coisa muito interessante, quer dizer, ele tinha uma coisa muito interessante como pesquisador. Se ele queria escrever sobre determinadas questões, ele ia procurar as pessoas que tivessem se especializado melhor naquelas questões. Então, por exemplo, quando ele chega à conclusão de que as pessoas, pela convivência que ele teve no SESI com os trabalhadores, ou lá em Jaboatão com as crianças, ou no dia a dia como professor, quando ele chega a essa conclusão da questão do diálogo, da questão da igualdade, ele vê exatamente, ele é influenciado exatamente por Hegel. Mas quando ele começa o diálogo, ele é influenciado por Sócrates, por exemplo, que tinha um método que a gente chama a maiêutica, que é você chamar do outro, trazer do outro. No caso de Sócrates, ele dizia que a pessoa tinha o saber dentro de si, não era nesse sentido, mas era no sentido que a pessoa poderia, incentivado a comparar, raciocinar, estudar, prestar atenção, observar, a pessoa tem todo o potencial igual a todos nós, o analfabetizado. Então, essa questão da igualdade, mas isso levava a uma segunda questão. A segunda questão era, a gente sonha, então, por uma sociedade assim, mas só uma pergunta, teu sonho serve a quem? Uhum. Teu sonho é para quem? Teu sonho ajuda quem? Então, essa opção, Freire Perfeito. dizia, todo educador, ele tem que ter essa opção. Ele faz a sua leitura do mundo, que a gente pode dizer que ele fez pequenininho, quando ele viu os meninos diferentes, os meninos andando diferentes, comendo diferente, ele no meio também já igual aqueles meninos, mas viu os outros que tinham outras condições de vida, a maneira de falar, as expressões. Então, é assim, ele vê isso e ele diz isso precisa ser mudado, precisa ser transformado. Então, do diálogo influenciado por Sócrates, ele fez uma visita uma vez ao Mangue, lá no Recife, e ele disse que foi, como ele era cristão, ele disse que foi com o camarada Jesus. Ele disse, eu fui camarada de Jesus. Quando ele chegou lá, a situação de miséria era tão terrível que ele ficou impactado. Ele ficou totalmente impactado e disse que alguém aí perguntou a ele assim, professor, o senhor quer conversar sobre transformação ou porque chegou a esse ponto, ou a questão da igualdade e tal, do conhecimento e da opressão, porque ele sentia que havia uma opressão nessas pessoas, que o medo, a cabeça baixa, fingir que não está vendo nada, fingir que não é nada, né? Isso aí tinha a ver exatamente com a opressão. Então, ele coloca o conhecimento como uma forma de superar isso, e ele, então, dizia assim, eu agora preciso entender de transformação, de mudança. É possível mudar, eu tenho que levar uma esperança para essas pessoas, é possível mudar, nós juntos
vamos mudar, fazer um mundo melhor. Então, ele começou a estudar Marx, foi aí que ele começou a estudar Marx. E ele estudou, basicamente, um texto de Marx, que são 11 teses, teses sobre Feuerbach. A 11ª tese, a última, são trechos pequenos. Marx diz assim: até agora os filósofos interpretaram o mundo. Cabe, de agora em diante, transformá-lo. Então, nisso, Freire começa a estudar Marx. E também, como ele queria saber a questão da opressão, da mudança, tal, ele também começa a estudar outros livros de Marx, Capital e tal, e tal. E depois ele vai se aproximar um pouco de Sartre, porque Sartre, existencialista, defendia, dentro mais ou menos da mesma linha, de que primeiro vem a existência e depois vem a consciência. E que o que se dizia era muito: você não pôde, você não quis, como se a consciência, como se a existência não tivesse tido influência nenhuma. Tinha colégio, tinha professor, a criança tinha que deixar para ir trabalhar, deixar a escola, tal, tal. Isso era considerado que você não quis ou você não pôde. Então, como é que se diz? Sartre fazia um comentário assim: não é eu penso, logo existo, é eu existo, logo penso. Né? Porque senão você fica numa coisa muito subjetivista. Mas ele tinha outras influências, Madre Teresa de Calcutá influenciou, Dom Helder Câmara, ele fazia uma síntese, na minha opinião. O professor Paulo ele fez uma síntese dessas contribuições, a melhor parte de um conjunto de contribuições, inclusive de práticas sociais, e ele criou um humanismo. Isso, eu fiquei muito, esse período agora, eu fiquei fazendo algumas leituras e eu percebi que ele bebeu em fontes, mas ele não só bebeu, mas ele transformou essas fontes, como você bem disse agora. Então, assim, sofreu essas influências, ele buscou de cada um desses grandes pensadores e depois ele foi no local mesmo, no contexto social onde ele vivia, fazer o trabalho com os círculos de palestra, né? O círculo de cultura, perdão. De cultura, Círculo de cultura, que é o fantástico de estar fazendo essa live com você, Tereza, é exatamente saber que você vivenciou o círculo de cultura, que você passou pelo círculo de cultura. Mas, por favor, eu não quero interromper, não, porque a língua fica coçando. Não, é bom me ajudar, porque senão eu não paro, eu vou falando muito. Nada, então, assim, é ótima. Então ele criou, a partir daí, um projeto. O projeto dele era de como se cria situações de aprendizagem para essas pessoas. Ou seja, ele não criou um método somente, ele criou uma coisa, ele começou a fazer um estudo como o adulto aprende. Isso é muito maior do que um método. E nós que trabalhamos com adultos trabalhadores, nós estamos aí dentro inseridíssimos. Como é que raciocina o que é o tempo para o adulto, o que é a escola para o adulto? Eu mesma animei, porque a gente não chamava professor, né? Chamava animador. Aquelas pessoas estavam para baixo e elas estavam sem alma, porque a palavra a palavra animador vem de alma. Então, animar é dar alma a alguém, é trazer a energia, né, dessa confiança, dessa autoconfiança também. E da capacidade de raciocinar assim, de uma maneira clara e objetiva. Então, mas o adulto, naquela época, ele não tinha espaço na rede escolar. É até uma coisa boa que eu vou logo começando, as pessoas que dizem: Paulo Freire não fez nada pela educação brasileira. Mostre um exemplo do que ele fez, não é porque tem as pessoas assim. Ele nunca teve o seu projeto pedagógico, o seu projeto numa rede oficial de ensino. Sempre os movimentos sociais que acolheram. Por quê? Porque numa rede de ensino você teria que mudar metodologias, você teria que mudar até a organização da sala, porque o círculo era exatamente uma expressão de que todos nós estamos iguais. O círculo não tem aquela coisa bem jesuítica
de você estar um atrás do outro nas carteiras, olhando o pescoço do que está na frente, a turma da frente, a turma de trás. Né? Perfeito. Então, o círculo iguala. O círculo faz você ficar vendo o outro de uma forma assim. E de cultura, por quê? Que eu acho isso, assim, uma coisa extraordinária. E daqui a pouco eu vou começar a me emocionar, vestida. É assim, o círculo, a cultura, no sentido de que o professor Paulo, ele deixou de lado aquela ideia de que uma pessoa culta era uma pessoa viajada, que falava várias línguas, aquela que sabia uma língua bem difícil, principalmente uma língua que não precisava mais. Então, era uma coisa bem sofisticada, uma pessoa bem assim, para assimilar e para acolher uma visão de cultura de que cultura é tudo aquilo que o homem e a mulher transformam da natureza. O que é que se acrescenta à natureza? Eu tenho uma árvore e faço uma mesa, isso é cultura. Eu tenho a terra e misturo com cimento, construo uma casa, isso é cultura. Então, nesse sentido, cultura, ali era um círculo de cultura, porque todas aquelas pessoas eram cultas. Aquelas pessoas são cultas, só que elas não tinham esse instrumental que é como é que se diz, a leitura e a escrita. Sim. Então, Mas tinha leitura de mundo, né? Tinha leitura de mundo. Então, essas coisas. Porque como é que se tratava a questão do analfabetismo no Brasil? Eram campanhas, eram grandes campanhas que passavam, às vezes, 6 meses, 2 meses, 3 meses. Tem uma campanha muito famosa do Rio Grande do Norte, de pé no chão também se aprende a ler. Tinha campanhas da época de vários presidentes. E Paulo Freire, ele ficava nervoso, ele ficava irritado, porque ele achava que era uma injustiça. Eu não pude estudar na chamada hora certa, então depois eu não tenho espaço na escola. Quando tinha, às vezes, o adulto sentava numa sala que durante o dia tinha sido de criança, e era uma sala cheia de bonequinha, cheia de florzinha, uma coisa que não era de um igual, né? Isso era uma coisa que o professor Paulo falava. Não infantilize o adulto. Não infantilize o adulto. Se ele é igual, em vez de ele chegar Oi, Tereza? Está ouvindo, não? Parada aí na sua net. Começou? Voltou. Voltou? Então, por exemplo, Dona Maria, ela chegava no ciclo de cultura, aí lá ia o animador. Ô, Dona Maria, tá bonitinha. Chegou como se ela fosse uma boba, sabe? Se ela é igual. Ô, Dona Maria, boa noite, tudo bem? A senhora está bem, está muito bem, está elegante. Tá mas linda. Não aquele inha, né? Aquele inha que puxa para infantilização, porque o inha do carinho é ótimo. É, inclusive, segundo Gilberto Freire, uma contribuição dos africanos quando vieram para aqui, né? Esse inha, segundo Gilberto Freire. Mas o inha que você diminui, o inha que você acha que a pessoa é bonitinha, cheirosinha, assim, é um pouco assim, desrespeito. Então, o professor Paulo, ele dizia, não quero isso. Outra coisa que ele dizia, os nossos estudantes têm que saber tanto quanto qualquer outro. Perfeito. O que eles souberem, eles têm que saber bem. Então, ia nessa... Né, então, existia analfabetismo na base de campanha, não fazia parte do sistema, agora tem EJA, tem essas coisas, mas não existia isso naquele tempo. Então, Geisa, eu queria pedir licença para contar uma experiência. Pode, deve. É uma experiência, assim, rapidinho, que eu calculei o tempo, mas eu falo mais do que o tempo, mas não, tudo bem. Temos ainda então, 20 assim, minutos. Então, assim, ó, a história era a experiência de um círculo de cultura. Como é que acontecia? Se por algum motivo alguém pedia, solicitava um círculo de cultura, ou alguém dava ideia, ou alguma liderança de bairro ia pedir, ou alguma população. Então, o que é que a gente fazia? Nós conversávamos primeiro com as pessoas. Nós íamos, um grupo de educadores, íamos para a comunidade, para o bairro, e a gente ia conversar, porque a gente precisava levantar as palavras que iam gerar as discussões, os debates e o conhecimento da gramática e de tudo. Então, a gente escutava e anotava as palavras que eram mais repetidas e qual o sentido que era dessa repetição. Então, veja que coisa fantástica. O nosso material
vinha do movimento do real que as pessoas traziam através da palavra. Eu não tinha um livro, não tinha uma cartilha, mas tinha a voz, a fala deles, aquilo que ele no começo estava se referindo, ter ideia, ter voz. Então, a gente, às vezes, eles chegavam no círculo de cultura, eles, porque trabalhavam com um trabalho muito pesado, eles não desenvolviam determinados músculos da nossa mão, chamado músculos finos, que faz a gente pegar o lápis assim normalmente. Se a gente fosse pegar uma enxada, ficava logo tudo cheio de calo e tal. Eles, quando pegavam o lápis, o que acontecia muitas vezes, eles não tinham o controle, porque os músculos... Então, às vezes, a gente passava tempo já fazendo exercícios. Então, além de fazer a animação, a gente usava, então, as palavras geradoras, e depois de uma série de técnicas, que não vou colocar aqui agora, porque realmente não vai dar tempo se for colocar, eles faziam, como é que se diz, a junção das sílabas, e esse era o momento. Esse era o momento da emoção, quando ele pegava... Teve uma vez num lugar que um dos nomes melhores, que é ótimo, é Benedito. Seu Benedito era tudo, eles adoravam, então a gente ia conversando com eles na rua, eu já conhecia o Benedito, já viu, e Benedito passou a ser uma das 12 palavras que a gente ia desenvolver durante determinado tempo com eles, porque a pedagogia do oprimido não é para o oprimido, é do oprimido. Isso. Muita gente não entende o título do livro. Então, se não entende o título, é difícil entender o resto. Mas precisa compreender isso. Não é do oprimido, não é para o oprimido, é a pedagogia do oprimido. Né? Como é que ele reage, como é que ele viveu a vida, como é que ele estudou a vida, como é que ele tem essas coisas. Então, assim, a gente fazia esse trabalho, e nessa hora que eles juntavam, assim, às vezes com muita dificuldade no quadro, lata, por exemplo, ou lato, para dizer latir, o cachorro latiu, ou eu lati, porque a língua brasileira ela é muito difícil, Geisa. Você diz carnaval, por exemplo, uma pessoa escuta a pessoa não escuta carnaval, até porque a gente não diz carnaval, a gente diz carnaval. A letra X, por exemplo, em lixo, ela tem um chiadinho próprio. Em, como é que se diz, vamos dizer assim, outra palavra, lixo, chale, também é a mesma coisa, mas, por exemplo, tem algumas palavras que o X tem um som de xi, táxi, táxi. Olha, é a mesma letra, X de lixo, X de táxi. Então, tá entendendo? Então, era muito difícil. Você não poderia chegar e dizer para uma pessoa dessa, está errado. Até porque o erro é o começo da aprendizagem. O erro faz parte da aprendizagem, né? Segundo o professor Paulo. E então, assim, o que é que você fazia? Que ele sempre dizia. Ele escreve, ele inventa até palavras pelo som. Tá certo? Agora, existe uma língua oficial. Essa língua oficial é assim, escreve assim, sempre explicando, não é, para que ele entendesse que ele não estava errado. Se ele escreve carnaval com U, é normal, carnaval com U, era preciso que ele lesse, que ele fosse uma pessoa que tivesse sempre contato com a letra, para ver que a gente diz carnaval, mas na verdade está escrevendo carnaval. É uma operação um pouco difícil. Então, isso era o que Paulo Freire pretendia. Para isso as transformações, para isso as mudanças, para isso, não é? Principalmente essa opção, essa escolha, essa visão de mundo do educador, né? E ele dizia também que todas as pessoas são iguais, inclusive no conhecimento. Mas ele não queria dizer que o aluno toma o espaço do professor. Não é nesse sentido. Ele dizia que todos os conhecimentos são importantes, são necessários, e que eles se encontram. É como se um representasse mais a vivência, o outro mais o raciocínio. A gente junta os dois e faz aquilo que a gente chama praxis. Não é? Sim, então, assim, o professor Paulo... Assim, prática, né? Para além era unir a teoria à prática. E, assim,
Ele era muito exigente, era muito difícil ser animador, era muito difícil, porque você não sabe o que vai acontecer. Na verdade, você tinha toda a sua orientação, e aí eu queria falar da questão de método. Ele Eu dizia só, que... que você falou agora, só para você também dar uma contribuição aí nessa parte, é porque Freire ele trabalhava na promoção de tirar essa ingenuidade e trazer a Sim, criticidade, né? Essa isso, questão ingênua do enganamento, essas coisas que era fácil, é, mas ele trabalhava acreditar em sempre tudo, é. isso, E dessa criticidade. ele dizia que o caminho, tanto do educador como do educando, do animador, como do pessoal que estava no ciclo de cultura, era esse caminho mesmo assim, da consciência ingênua à consciência crítica. A Perfeito. consciência crítica no sentido de ter uma opinião. A palavra crítica não significa somente que você vai achar defeito no outro. Você vai ter uma opinião, até às vezes de concordância, contanto que você saiba por que você está dizendo aquilo. O porquê é fundamental na vida nossa. Não é, Geisa? Eu Sim, acho. sim, Por quê? indispensável. Porque quando eu É, deixo de questionar, quando eu não me oportunizo questionar, eu também perco a oportunidade de aprender. é. Porque o E a outra coisa que Paulo... questionamento traz em mim a vontade de conhecer mais, o desejo de aprender, que desperta em mim a paixão de ensinar. Pois é, com certeza, bonito isso aí. Então, assim, olha, Geisa, como é que se diz, uma outra coisa, só para terminar O método falando que sobre para ele, você não que ele, esquecer, já anotei aqui. eu não vou esquecer não, mas ele dizia assim, por favor, não me sigam, eu não sou receita, eu não sou modelo, criem suas próprias técnicas, seus próprios métodos, aprendam a olhar a realidade, porque se você, observando, né, você sendo um professor pesquisador, no sentido de prestar atenção, de estar alerta, não é? Você, então, vai acompanhar sempre o que estiver acontecendo da própria realidade. Então, você vai ter significado, o que você fizer vai dar e tem significado para as pessoas que estão procurando. Então, ele Isso, sempre dizia isso, isso. crie novos conceitos, invente, porque hoje em dia você sabe que tem cinema baseado em Paulo Freire, são 90 países, o último levantamento do Instituto Paulo Freire, ele é Uhum. trabalhado em 90 países no mundo, ele tem várias cátedras com o nome dele, ele, assim, quando ele começou o trabalho dele, que ele estava praticamente assim no comecinho, teve 64, o golpe, ele foi expulso do país, foi exilado, foi para o Chile, do Chile ele saiu, foi lá que ele publicou Pedagogia do Oprimido, não foi no Brasil, e Uhum. ele foi depois, então, para a Suíça, primeiro, ele foi para a África, muitas vezes, Guiné-Bissau, existe um livro chamado Cartas à Guiné-Bissau, que Lindo. algumas pessoas dizem até que é tão importante quanto a pedagogia do oprimido, sendo que nas cartas à Guiné-Bissau, ele descreve um lugar que ele pode botar a sua visão de educação em prática. Então, diz que é tão importante quanto, mas a gente não conhece muito, né? Mas é lindo, Cartas à Guiné-Bissau é um livro lindo, como tudo que ele escrevia, né? Porque ele tinha essa questão da belezura da educação, e ele tinha uma afetividade muito grande pelo outro, e ele amava, né? Ele amava as pessoas. Ele Uhum. via no outro um igual, portanto, ele amava as pessoas. Então, Teresa, assim, eu fico muito encantada com quando a gente tem a possibilidade de fazer as leituras dos livros de Freire e interpretar essas leituras. E esse semestre sim, nós tivemos a oportunidade com as nossas estudantes de fazer a leitura nos componentes curriculares que eu estava trabalhando. Nós fizemos a leitura em didática de pedagogia da autonomia e em currículo sim, tivemos a alegria de ler Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido, Educação e sim. Mudança e Políticas e Educação. Nossa, olha, o depoimento dessas estudantes me fizeram acreditar que nós estamos no caminho certo, sabe? Da Sim, gente continuar insistindo. E que a pequenez intelectual de muitos
faz com que eles não leiam, não se permita a entender e tampouco interpretar os livros de Freire ou aquelas pessoas que falam sobre Freire. Porque Sem quando nós entender. nos debruçamos para fazer a leitura dentro de um olhar crítico, sem esse romantismo, a gente descobre coisas fantásticas. E Freire, realmente, ele nos dá um caminho maravilhoso a seguir. Basta que a gente encontre os nossos métodos e as nossas técnicas Certo. elaborando dentro da nossa própria necessidade. Por favor, é com Eu você, gosto eu muito falo. dele, porque ele tem uma característica assim, muito interessante. Eu digo que ele criou uma pedagogia do lugar em que estiver o animador. Não é Isso. porque se você parte das palavras daquela pessoa, você não está somente tendo referência a algo externo à sua realidade. Não é que isso seja uma coisa ruim. Quanto mais a gente estudar, melhor. Né? Nós somos seres de incompletude, como ele dizia. Né? Nós estamos sendo sempre... Nós precisamos sempre estar descobrindo coisas. A questão por exemplo, professor como pesquisador tem essa característica. Você Isso. pesquisa sempre porque para você não basta a primeira impressão da realidade. O que é que há por trás dessas primeiras impressões? Isso. Né? Você vai atrás, que é uma visão, vamos dizer assim, científica das coisas. Você vai além do fenômeno. Né? Isso. Então, assim, deixa eu ver aqui, a gente já falou sobre isso, senso comum, Na a pesquisa. criatividade. E ele dizia uma coisa, que pesquisar exige criatividade, e que toda criatividade é um risco. Que ele não gostaria de enganar ninguém. Toda criatividade é um risco. Descobrir o novo é um risco. Você sabe, ele foi perseguido sempre, criticado sempre, desde aquele tempo. Porque toda e qualquer proposta que coloque em risco o poder de determinada elite, dependendo da época, fosse a rural, fosse a urbana, tudo aquilo que coloca em risco o lucro, né, do capitalismo, principalmente, eles odeiam. E o fato de uma pessoa que estava com a consciência ingênua passar junto com todos os outros, com a sua ajuda, com a sua contribuição, num movimento de igualdade, era um risco. E era um risco para essa elite. E ela fica com ódio e começa a tentar desmoralizar e dizer coisas que a pessoa nunca fez e nunca disse. Então, por isso que é muito importante o porquê. Por isso é muito importante você ter essa postura do pesquisador, que não é apenas naquele sentido da pessoa que pega um tema e pesquisa anos e anos e anos e anos, mas é daquele que está atento ao que está acontecendo. Eu gosto de... problematização, não é, Tereza? A problematização. E assim, eu posso querer que seja de um jeito, mas eu estou vendo que não está sendo do jeito. A realidade está me mostrando. Então, isso que é você ser um pesquisador. Eu estou achando que as minhas aulas, que, como Paulo Freire dizia, elas são momentos, ele não chamava aula, né? Centro de Cultura eram encontros, então assim, mas são momentos em que o educador prepara as situações de aprendizagem do outro, porque senão fica o outro, o estudante, aprendendo o meu conhecimento, eu construí um conhecimento, mas o importante é que cada um construa o seu conhecimento. Então, o papel do professor é esse, é criar as situações de aprendizagem, entendeu? Então... aí na Fundação Visconde de Cairu, o nosso curso de pedagogia, ele é esse registro vivo de uma base filosófica freiriana, humanista, onde a gente trabalha de forma a possibilitar e propiciar aos nossos estudantes as descobertas. Porque não adianta dar tudo prontinho, mas exato. para eles que de fato façam suas descobertas. A gente precisa até dizer para o pessoal se matricular, né, Geisa? Está chegando, já vai chegar outro semestre. Então, na verdade... Dessa problematização é que a gente percebe como a pesquisa é desenvolvida, como esses estudantes, eu estou falando do lugar da pedagogia, né, que nós
todas pertencemos ao curso de pedagogia da Fundação Visconde de Cairu, então a gente percebe, através de todas as problematizações, que às vezes até eles querem, não, mas é aula, 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 quando a gente desafia que eles possam buscar e trazer algo para ser interpretado e dialogado. Mas pode falar, Tereza, desculpa aí. Eu já estou terminando. Não. O que a gente pode dizer com isso? O que a gente pode dizer com isso é que a pedagogia de Paulo Freire, a metodologia de Paulo Freire é a pedagogia da realidade, é a pedagogia do oprimido e é a pedagogia das perguntas. A nossa pedagogia, quando a gente não tem essa consciência clara ainda, é sempre a pedagogia das respostas. Eu estou preocupada de chegar na sala de aula e explicar. Isso. Aí eu explico, eu já levo a resposta, eu já levo a explicação, enquanto ele fazia exatamente o contrário. As perguntas, como a gente queria fazer hoje aqui com o pessoal que está, que a gente queria fazer um grande círculo de cultura, se tivesse tempo, a gente ia começar pelas perguntas. E a pergunta seria a necessidade, a expectativa que as pessoas têm nesse trabalho nosso, é que a gente ia estruturar a partir disso, mas aí não tem condição porque tem os limites tecnológicos. Tecnologia, a nossa de agora, porque tecnologia sempre existiu no mundo, né? É bom explicar isso. Tecnologia, exato. Né? Tecnologia é tudo aquilo que faz com que facilita a gente fazer, desenvolver aquela ação. Então, exato. Sempre tivemos o quadro branco, por exemplo, hoje aquele quadro que eu não sei dizer o nome, que a gente tem. O quadro de pregas, quando a gente usava lá no passado. O quadro começou o quê? Paulo Freire mesmo, ele aprendeu no chão, nas folhas, no quintal da casa dele, com as palavras dele, né? Tá. Então, assim, é muito bom saber que existem pessoas, né, que a gente ainda pode acreditar. Então, assim, para encerrar a parte da... Ainda temos um tempinho, é porque você quer algumas perguntas? Nós ainda temos 2... pode... Ah, tá. Então, mas assim, eu acho que vai ser... Que você fale um pouco, Tereza, sobre a questão do ensinar, da formação de educadores. É isso. Ele diz, por exemplo, que quais são as contribuições de Paulo Freire. Você sabe que toda grande teoria ela tem as suas características específicas de uma época, mas tem aquilo que passa da época, né? Sim. Quando ela tá baseada na dinâmica da realidade, ela, embora responda, na maior parte, a momentos específicos, históricos, de vivência daquilo que aconteceu, da pessoa que estruturou, ela também passa adiante. O exemplo, por exemplo, de Marx. Quem quiser estudar capitalismo tem que estudar ele, mesmo que o tempo dele tenha sido da Rainha Vitória, tenha sido qualquer outro tempo. Sim. Né? Então, por exemplo, Paulo Freire nos deixou algumas coisas que são bem importantes. Por exemplo, que todo educador deveria ver na sua prática docente um objeto da sua investigação. Então, no sentido do professor pesquisador, a sua própria prática, em que hoje eu acertei ou não acertei, porque se você é aquele responsável por organizar um processo para o outro aprender, você tem que ser avaliado também. Com certeza. A gente geralmente né? A gente avalia o aluno, mas não avalia o processo, e quem organiza o processo é o professor. Pois. Ele era bem exigentinho, viu? E assim, é outra coisa. Eu penso assim, a gente ensina aquilo que a gente sabe. Como é que a gente Exato. aquilo que a gente não sabe? Pois é, e assim, e tem várias influências. Você ensina o que você sabe, somado ao que o mundo do trabalho está pedindo, somado ao que a sociedade tem como expectativa, somado a como a própria metodologia se desenvolveu, é um todo que você precisa, né, saber da sua intencionalidade. Esta palavrinha, qual é a sua intenção? Você quer sair de onde para onde? Qual é o seu projeto? Nós somos seres de projetos, nós, pessoas, somos seres de projeto. Aquele exemplo que tem, a abelha faz a casa de abelha a mais bem feita, nenhuma pessoa consegue fazer uma casa de abelha tão bem feita quanto a própria, mas ela nasce e morre só fazendo aquilo.
Nós não Exato. somos perfeitos, mas nós somos seres de projetos, de mudança, de transformação. Então, é possível transformar mesmo. E ele falava também muito isso a respeito do sonho, que o sonho é algo que a gente concretiza, é algo que a gente elabora, é algo que a gente trabalha. Sonhar dá muito trabalho, Geisa. Sonhar não é imaginar. Sonhar dá muito trabalho, tanto na hora que você descobre a partir de quê, para quem você quer sonhar, com a continuidade que você tem que ter. Mas um outro aspecto importante de Paulo Freire é indissociabilidade entre a questão do ensino e da pesquisa. Ele dizia isso Sim, não, sim, né, assim, sim, sim, sim. e a curiosidade epistemológica, essa necessidade de conhecer, não é? Sempre presente, conhecer é decifrar a realidade, e a realidade vai mudando, a realidade vai se transformando, a gente vai influenciando na realidade, a realidade vai influenciando na gente, então essa curiosidade, né? A prática docente como crítica e reflexiva, o tempo todo. A incompletude do conhecimento, tudo isso são coisas que Paulo Freire deixou, que qualquer professor, em qualquer época, qualquer educador vai aproveitar, em qualquer época. O compromisso com a qualidade social. Olha, ele tem umas palavrinhas assim que dizem tudo, sabe? Por isso que você tem que estar atento. Compromisso com a qualidade. Então, você imagina um bocado de menino tendo laboratórios dentro da escola, tendo biblioteca, tendo todas as tecnologias, mas ele não estava se referindo a isso na questão do indivíduo, ele estava se referindo à qualidade social, aquela Exato. qualidade que é oferecida para a sociedade como um todo, aquela mesma, vamos dizer assim, aquela mesma oportunidade para quebrar até um pouco essa ideia de meritocracia. A meritocracia o mérito, que eu tenho tudo, tive a minha educação toda muito bem estruturada, muito bem organizada, e outras pessoas, como eu já tive estudantes que estudavam debaixo da luz do poste, porque não tinha luz em casa. Então, você não pode querer dizer que é o mérito de uma pessoa, porque o mérito dessa pessoa não foi desenvolvido ao ponto que ele tinha condição, né? Então, a consciência ingênua, a consciência crítica, que é outra coisa permanente, não bastar as aparências e a disciplina intelectual. Eu rio, porque o professor Paulo Freire, ele era muito exigente. Ele era muito exigente. Por que fulano não veio ao círculo de cultura? E a gente ia atrás e aí descobrimos coisas fantásticas, que o adulto tem uma ideia do que ele quer da escola. A criança não tem, mas o adulto tem. Então, lá no Recife mesmo, teve seu João, que ele vendia coentro na feira. E seu João foi no ciclo de cultura umas 5, 6 vezes, desapareceu. Aí nós fomos atrás de seu João. Seu João, lá no Mercado São José, e tal, e tal. Aí chegamos, seu João fez uma festa, seu João, o senhor não foi, eu mesmo, coração batendo, será que é porque ele vai dizer assim, não aguentei o seu trabalho, qualquer coisa assim. Aí ele falou assim, não, prosinha, não, ele não chamava prosinha, não, era professorinha. Não, professorinha. Eu falo aqui com todos os meus colegas que a escola é muito boa, que a escola, o círculo, a escola era muito boa, porque eles diziam isso, é a escola de Paulo Freire. E então, assim, eles, mas é porque a escola já me deu tudo que eu precisava. Foi mesmo, foi. Aí ele disse assim, eu aprendi a desenhar meu nome. Então, o adulto, ele tinha esse objetivo, ele queria, e eu achei muito bom ele dizer desenhar. Ele tinha consciência de que ele não estava dominando a escrita, ele estava repetindo formas, as letras, né? Até Então, codificava no desenho. era muito interessante. Então, assim, o rigor metódico, Paulo Freire tinha uma coisa que eu não entendi muito bem, até hoje eu não entendo. Eu leio, ele dizia assim, como é que se diz, que a disciplina é uma demonstração de liberdade. A disciplina, a organização são demonstrações de liberdade. E eu sempre relaciono disciplina como algo assim bem... Eu ser disciplinada, para mim, é eu ficar muito quieta, é eu não balançar as mãos como eu estou balançando agora, fazendo esforço para não balançar, mas não consigo.
entendeu? Ô, E assim, Tereza, nós temos 5 minutos e tem algo que eu preciso muito que você fale. Ele fala, Freire traz a questão do diálogo, e tem uma frase dele aqui que é muito interessante. Ele diz que a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é a transferência de saber, mas o encontro de sujeitos interlocutores que buscam a significação dos significados. Aí eu gostaria que você isso é, falasse um pouco sobre essa questão do diálogo, mas a gente não vai sair desse momento sem você falar porque algumas pessoas odeiam tanto Paulo Freire. que depois do que a gente. E quem Eu são agora mesmo essas pessoas, né? Quem são eu essas agora pessoas mesmo que estava aqui odeiam? pensando, gente, uma coisa tão óbvia, tão boa, em todos os sentidos. Eu estava pensando isso aqui agora, eu falando e ao mesmo tempo pensando. Mas, assim, a questão dos saberes, existe uma deturpação muito grande de que Paulo Freire, como disse uma vez o Castelo Branco, o primeiro presidente da República depois do golpe de 64, lá no Sim, Ceará, Paulo Freire estava lá e ele disse a Paulo Freire, o senhor não tem hierarquia. A gente até entende porque a instituição que ele representava, né, é bem assim, negócio de hierarquia. E dos conhecimentos. E Paulo Freire dizia, não, todo conhecimento é importante, todo conhecimento é necessário, todo conhecimento reflete uma realidade grupal, uma realidade coletiva. E quando a gente diz que existe o diálogo e que o aluno ele sabe tanto quanto o professor, não é no sentido do aluno dominar o conteúdo que o professor vai dar, de física, de química, de matemática, porque tem muito professor que fica desesperado numa hora dessa, achando que não vai ter mais professor e aluno, vai ser uma bagunça, entendeu? Vai ser aquela confusão. Não é exatamente o contrário. Então, ele tem essa ideia do diálogo no sentido tanto de fazer com que as pessoas raciocinem e passem a acreditar, como no sentido de que essas pessoas saibam que sabem. exato. Entendeu? Saibam que sabem, eles sabem. E para nós é muito bom, porque você pode usar um tipo de linguagem de sua própria idade, de sua, né? Você pode fazer isso, como você pode também aproveitar, solicitar atividades e assim, e sentir que não é Nós temos um inteligente. 47 restando. Meu Deus do Fala céu. por quê e quem são os que odeiam Paulo Freire? As pessoas que odeiam Paulo Freire são as mesmas pessoas que odeiam qualquer mudança na estrutura econômico-social que faça com que eles percam os privilégios. É isso. Para essas pessoas, eles concordam com isso. Para essas pessoas, existe quase que assim, sangue azul. Eu tenho capital, sou eu que dou o emprego, sou eu que faço, como se o trabalho não fosse fundamental, porque na hora que o trabalho parar, a gente não vai ter nada. Eu queria agradecer as mensagens, eu não vou dizer que eu estou lendo, porque Não, seria uma... também não está dando para ler, não, mas eu vou ler Não dá depois. para ler, eu não consigo fazer esse negócio assim. A gente Mas vai eu estou vendo que escrever tem um depois. bocado de mensagem, e aí eu estou agradecendo assim, as Mensagens mensagens. lindas para você, Tereza. E faltam 40 Olha, segundos para a gente para deve ser fechar. meus alunos, porque deve ser meus alunos, meus colegas, porque uma das características fundamentais dele é a generosidade. Eles são muito generosos comigo. Mas eu queria dizer assim, ó, que tem duas coisas: a criação de conceitos novos, compromisso coletivo e relato de processos. Ele gostava muito de relatar os processos. Relate seu processo, relate como você fez, que é uma coisa muito interessante. Eu já posso ir me despedindo, Geisa? Já nós só temos agora 7 segundos. Gente, muito obrigada. Desculpe alguma coisa. Eu quero dizer que a gente tem muitos motivos para